pegar essa parte desse folder que vocês estão vendo aí do Congresso de Câncer Gástrico, que foi em 2015, e vocês vão observar que não é fácil falar sobre câncer gástrico em tão pouco tempo, em 1 hora. Nós tentaremos, para não deixar uma aula monótona, vai ser curta e dinâmica, né? Tentar falar bem rápido, mas que vocês possam ser norteados a fazer essa busca nos livros, né? Ou no site da sociedade. Então, vocês vão observar aqui que é muita coisa para ser falada. Estaria uma semana, tanto que existe um congresso só para isso, né? Para falar sobre câncer gástrico, desde a epidemiologia, carcinogênese, câncer de aspecto familiar, diagnóstico, o pré-operatório, escolha do tratamento para câncer precoce, né? A escolha do tratamento para câncer avançado, linfadenectomia, qual tipo de linfadenectomia, tratamento das doenças metastáticas, como padronizar a técnica cirúrgica, novas tecnologias para o câncer gástrico, período pós-operatório, o que acontece com esse paciente, como tratar as complicações, as classificações, né, os tratamentos adicionais, os segmentos, os resultados dos tratamentos, como melhorar a pesquisa de câncer gástrico, outros tipos de cânceres do estômago, que não o adenocarcinoma, tratamento precoce do câncer gástrico na transição esôfago-gástrica e o carcinoma avançado, tratamento para câncer avançado da transição esôfago-gástrica. Então, é muita coisa para falar, mas vocês precisam aprender. Não tem por onde fugir disso. Então, eu não sei se foi dito nas aulas de carcinoma de esôfago, nem de pâncreas, nem de fígado, de cólon, se falaram um pouco sobre o câncer em si. Eles falaram ou não? Turma? Não, professor. Não. Vou usar uns 3, 4 slides aqui para falar sobre isso. Então, tumor ou neoplasma ele pode ser benigno ou maligno. Tumor é qualquer coisa que se eleve. Né? Tumoração, pode ser abscesso, pode ser um cisto, né? Qualquer coisa que se eleve é uma tumoração, é um tumor. E tumor pode ser benigno ou maligno. O nome genérico adenoma, né, vem para tumores benignos. Cuidado quando vocês falam fecaloma, né, bexigoma, isso não são tumores benignos. Ali é retenção urinária e impactação fecal. Não existe essa nomenclatura na língua nem inglesa, nem na língua portuguesa de Portugal. Só no Brasil, por vício de linguagem. Então, tentem não usar esses termos, fecaloma nem bexigoma, na prática sua. Já o adenocarcinoma, aí sim, esse carcinoma, isso é sinônimo de malignidade. Então, 1 em 5 pessoas, ou seja, 20% das pessoas vão morrer de câncer nos países desenvolvidos. E isso parece um contrassenso com todo o avanço da sociedade, qualidade de vida, de saneamento, de alimentação, tem aumentado os números de câncer nesses países, principalmente os desenvolvidos. Talvez seja porque nos outros subdesenvolvidos as pessoas morram de outras patologias antes mesmo de chegar à velhice. Talvez seja por isso. Então, os cânceres diferem de acordo com o tipo celular de onde são originados. O carcinoma é de células epiteliais, o sarcoma de tecido conectivo ou musculares e as leucemias do sistema hematopoético. Então, a transformação, né, de uma célula normal para uma célula tumoral, né, isso exige bastante agressão nesse DNA. Né? E quando se sabe que um tumor foi diagnosticado, um câncer foi diagnosticado, existe outro bilhão de células tumorais circulando já no momento daquele diagnóstico. Então, 90% dos cânceres no ser humano, eles são carcinomas.
Então, o câncer, ele na verdade, ele é uma doença multifatorial. Ou seja, quer dizer, não existe uma causa só, por sua vez também não existe um tratamento único. Vocês vão ver bastante nessas nova especialidade que criaram o AIDS, né, anti-AIDS, que eles inventam coisas que o Conselho Federal de Medicina não reconhece como especialidade médica, né? Tá mais para charlatanismo. Então, dizia assim, vitamina D vai lhe prevenir contra câncer, vitamina C vai lhe prevenir contra câncer, o magnésio é importante. Tudo. Na realidade, não tem, isso é como se fosse uma garrafada que vem de rua, prometendo milagre para câncer. Na verdade, todos os também elementos diagnósticos que foram criados nos últimos 50 anos, né, nenhum deles realmente aumenta a sobrevida nem reduz a mortalidade na população em geral. Como assim, professor? Se a tomografia, a ressonância, isso não aumentou a sobrevida? Não. Isso é um trabalho da British Journal que diz o seguinte: o que aumenta realmente a longevidade das pessoas é a mudança de hábito. Não adianta você estar todo mês dosando seu colesterol e continuando comendo pastel e coxinha. Você vai ter doença cardiovascular. Ah, mas isso aqui detecta o colesterol baixo. Sim, detectou baixo precocemente, mas você não mudou seus hábitos alimentares. Isso vale também para exposição a sol, excesso, né? Para consumo grande de carne vermelha, pobre em fibras, para tumores de colo, vocês já estudaram isso. Então, o que interessa, na realidade, para você melhorar a qualidade de vida, ter uma longevidade, é mudança de hábito. Sair do sedentarismo, mudança de alimentação, e tirar as coisas que sabidamente causam doenças cardiovasculares e câncer. Então, falando especificamente do câncer gástrico, ele é a segunda maior causa de câncer em todo o mundo. Não é de câncer que leva a óbito, entendeu? E principalmente no Japão, América do Sul, como Chile e Peru, né? Além da Suécia. Nos Estados Unidos, ela é a oitava causa de câncer. E isso a gente tem observado que nos países desenvolvidos, à exceção da Suécia e Japão, ele tem tido um declínio progressivo nas últimas 5 décadas. Né? 5 não, 7 décadas. Desde 1950, está havendo um declínio progressivo da prevalência e mortalidade do câncer gástrico nos países desenvolvidos. Mesmo assim, ainda aparece 1 milhão de casos novos por ano, ou seja, 10% a mais a cada ano. E desses pacientes que são diagnosticados com câncer gástrico, 60% deles hão de morrer em menos de 5 anos. E que chegam a 5 anos, só 20% no estadio avançado. E é uma contraposição em relação ao câncer gástrico precoce, que é de 98% a 100% a sobrevida em 5 anos. Então, vocês veem a importância aí do diagnóstico precoce. Portanto, aquela, como é que eu digo, aquela tradição de dizer que a clínica é soberana, né? Aquele aforisma que tem na medicina, isso só vale para quem tem mais de 15 anos formado e para paciente abaixo, de preferência, de 40 anos de idade, quando isso é relacionado a câncer. Após os 40 anos de idade, a propedêutica tem que ser armada. O que é armada? Exames. Para ter diagnóstico precoce só com exames. A clínica nunca vai dar diagnóstico de câncer precoce, só com estetoscópio e palpação. Já no Brasil, essa
incidência é diferente e varia de região para região. Ela é a quarta mais frequente de neoplasia nos homens e a sexta nas mulheres. Vocês vão observar aqui que próstata, pulmão e de intestino grosso são as três primeiras nos homens, e no mulher vem mama, útero, intestino grosso, tireoide e pulmão e traqueia. Você vê como pulmão e traqueia vem subindo nesse patamar de incidência de câncer gástrico em mulheres, porque as mulheres começaram a adotar hábitos que eram exclusivamente masculinos e elas começaram a absorver. Por ano no Brasil, enquanto o mundo é 1 milhão de casos novos, no Brasil tem 20 mil casos novos por ano, e acontece mais na sexta e sétima década de vida. Então, como ela tem um agente multifatorial, é difícil, às vezes, em determinado momento, se perceber de realmente o que gerou o câncer gástrico. Existe um estudo da migração, esse foi um estudo bem... que foi prêmio Nobel, né? Prêmio Nobel não, foi um prêmio da ciência, mas não chegou a ser Nobel, como mais relevante em relação a causa e efeito em relação ao câncer gástrico. Então, eles mostraram as famílias de japoneses de primeiro grau, parentes de primeiro grau, que migraram para o Havaí e adotaram a alimentação norte-americana, eles reduziram a incidência de câncer gástrico e passaram a ter um aumento na incidência de câncer coloretal. Isso, parentes de primeiro grau. E aqueles parentes de primeiro grau que permaneceram no Japão continuaram ainda com a mesma incidência de câncer gástrico e uma baixa incidência de câncer coloretal. Então, eles mostraram isso muito bem, da importância do ambiente, né, no desenvolvimento do câncer gástrico. Outros principais fatores também é a dieta hipercalórica. A gente sabe que a obesidade hipercalórica leva à obesidade, e a obesidade por si só aumenta a incidência em quase 30% de câncer de mama, de ovário, de pâncreas, intestino grosso, de fígado e de estômago e esôfago também. Carne vermelha, em excesso, aquela questão de nitrato e nitrito, comida salgada, excesso de sal, e a infecção pelo H. pylori, que é considerado um carcinógeno tipo 1, desde que seja esse subtipo, né? KGA positivo e VAC-A. Vale lembrar aos senhores que tanto aquele teste da urease quanto o histopatológico, a gente não consegue identificar essa cepa, só com cultura, que não faz parte da rotina na clínica, né? Então aqui vocês vão ver que existem vários fatores... Oi? Sim, porque as lesões pré-malignas, né, mesmo você mudando com a alimentação, elas são irreversíveis. Ou seja, uma vez que você criou as lesões pré-malignas ao longo do tempo, lembre que o câncer gástrico é multifatorial, como atrofia gástrica, uma vez que seu estômago ficou atrófico, ele, mesmo você tratando a H. pylori, nós falamos isso na aula, ele não, esse tecido ele não volta a ser trófico. A displasia também, ela não é mais, ela não é reversível. Então, uma vez que forma, e essas duas patologias acontecem mais em senilidade. Então, uma vez que você alcançou essa mudança de tecido, né, ele é irreversível. Entendeu? Então, aqui vocês vão ver que tem
além do H. pylori como responsável pela câncer gástrico, a gastrite atrófica, né? Gastrite crônica e atrófica, existem outras causas bem definidas, outras prováveis, né? Outras possíveis e outras questionáveis. A questionável seria se aí é que um pólipo benigno, em algum momento, ele malignizaria, mas não há comprovação. Aquelas glândulas os pólipos de glândulas fúngicas, que é muito comum em quem faz uso crônico de omeprazol, né, IBP, ele favorece o aparecimento desses pólipos de fundo gástrico. E as úlceras benignas também. Então, são questões que ainda não foram respondidas pela ciência. Então, o adenocarcinoma é o mais comum câncer do estômago. Portanto, não perco muito tempo, tentando saber muito sobre linfoma, tumor gastrointestinal, estromal, né? Carcinoma de células escamosas, nem o carcinóide. Medicina, a gente pratica medicina pensando no que é mais comum. Então, queime neurônios estudando o que é mais comum e como tratar esse mais comum, que é 95%. Ok? Existem 3 classificações para o câncer gástrico. 2 são macroscópicas, né? E uma é microscópica ou histológica. A macroscópica de Borro, em 1926, ela não tem uso de nenhum recurso a não ser o olho humano, que foi originalmente criado olhando a peça cirúrgica, ou na década de 70, que foi usando o endoscópio, que ainda também é um exame de superfície. Já o histopatológico é um exame tecidual. Então, foi de Lauren, aí você consegue identificar que tipo de câncer é esse, que é um adenocarcinoma intestinal difuso, ou se é de células incinentes, né? Então, aqui tem alguns exemplos. Bormann, né, ele classificou entre o tipo 1, que é o elevado, e os outros sendo deprimidos ou ulcerados. Existe o puramente ulcerado, existe o ulcerado com infiltrações de bordos, e existe o padrão infiltrativo com microerosões ou ulcerações de superfície, que é o chamado de limite blástica. O que a gente sabe é quanto mais o tumor cresce em direção ao lúmen, ou seja, ele é do tipo vegetante, ele dá menos metástase à distância. Então, quanto mais ele cresce para o lúmen, isso é sinal que ele não vai infiltrar tanto o tecido e fazer metástase linfonodal, metástase hematológica e nem a distância. Isso não quer dizer que ele não possa ter, só que comparando os tipos, o vegetante, ele possui menos, ele é menos agressivo do que o padrão ulcerado ou infiltrativo. Então aqui, senhores, podem ver diferentes apresentações. Vocês vão ver aqui o piloro, aqui em cisura angulares. Isso aqui tem um resto de tecido normal aqui, e essa úlcera que vem, né, até aqui. Com essa aqui, contorna, de bordos mal definidos, tá vendo? O bordo é todo irregular. Essa área pouco se perde um pouco aqui. Aqui é outra ulcerada, mas que se consegue identificar o limite dela. Essa aqui não tem limite, você tem algumas áreas, ilhas de mucosa normal. Essa aqui você tem as pregas confluentes, desse lado aqui você já não tem pregueamento, e assim por diante. Aqui é outro padrão ulceroso, esse é um padrão vegetante, esse é um padrão vegetante, esse é um tipo 4, né? Ele é úlcera infiltrativo, você não consegue nem saber onde começa e onde termina a lesão. Para a classificação da Organização Mundial de Saúde, existem 5 principais categorias, que a gente também não precisa, principalmente os senhores,
decorar isso. Lembre-se, o que a gente precisa é só saber do adenocarcinoma, que corresponde a 95% dos tumores de estômago. Ele pode ser dividido em papilar, tubular, mucinoso e seroide cineite. Seroide cineite, não sei se vocês lembram, é o anel do Papa, que botava aquela massa vermelha para lacrar envelopes. Então, por que ele chama de anel de cineite? Porque nesse tipo específico de câncer, o núcleo ele se torna fusiforme e periférico, igual a um anel de cineite. Então, quando a gente pega já a classificação de Lauro, que é uma classificação histopatológica, aí nós vamos identificar se ele é do tipo intestinal, se ele adota padrões de superfície de mucosa intestinal, ou se ele é do padrão difuso. E vocês vão observar que isso tem a ver, a carcinogênese dele, com estabilidade microsatélite, a mutação gênica do APC, inativação do P53, P16, APC, e relacionado com a polipose adenomatosa. Já o tipo difuso, ele acomete mais pessoas jovens, né? Ele é transmural, disseminação linfática e redução da caderina, inativação. Isso quer dizer o seguinte: todo câncer que atinge um jovem, ele é extremamente agressivo. O prognóstico é muito pior do que o que atinge pessoas na 6ª e 7ª década de vida. Por que isso? Porque não se espera que haja alteração importante de DNA em pessoas jovens, né? Porque você tem o gene reparador de DNA atuando quase 10.000 vezes por dia para todas as agressões que o nosso DNA está sofrendo. Quando isso acontece em pessoas jovens, nós temos um problema sério, né? Tanto na redução de caderina, quanto nessa inativação do P53. Então, idoso com câncer, o prognóstico é muito melhor do que jovens com câncer. Então, com câncer em jovens, a gente tem que ser muito mais agressivo, né? Porque a gente sabe da agressividade da doença. O quadro clínico... Professor, Oi. Eu vi também que parece que esse difuso ele é mais proximal, né? E o intestinal mais distal, geralmente. Mudou bastante. Todos os cânceres gástricos, eu vou falar agora exatamente isso, ele está tendo uma mudança de localização. Ele está se tornando mais proximal e menos distal, independente do tipo. Mas eu vou falar agora sobre isso, vocês vão entender. Só um instante. Então, o quadro clínico depende se eu estou fazendo diagnóstico no câncer precoce ou no câncer avançado. No câncer precoce, os sintomas são os mesmos de gastrite ou uma dispepsia funcional. Não tem como ter diferença clínica entre um câncer precoce e uma dispepsia funcional, uma gastrite ou uma úlcera benigna. Já na doença avançada, vocês vão ver essa gama aqui de sinais e sintomas, que é só para, como é que chama? Para o médico massagear o ego do médico, né? Eu fiz um diagnóstico sem exames de um paciente com câncer. Só que isso em nada ajuda o paciente. Quem já viu que 60% morre antes de completar 5 anos de doença. E só 20% chega ao 5º ano. Então, é nada. Vou dizer assim, olha, você tem 50 anos, aos 55, resolva sua vida em cartório, porque desse 56 anos você não completa. Então, é muito triste falar isso para um paciente, quando a doença é avançada. E você tem a doença localmente avançada e a doença avançada metastática. Também é outra diferença. Então, precoce, você tem sinais, desde tipo de vago, desconforto gástrico, indigestão, dor constante. Já na avançada, nós teríamos, nos pacientes,
emagrecimento, caquexia, anorexia, fadiga, náusea, vômito, ascite, icterícia. Isso vai depender da localização. Se ele é um tumor mais próximo ao cardio, você tem vômitos precoces, náuseas. Se ele tem mais próximo ao pilóide, você vai ter sinais mais obstrutivos. E a hemorragia digestiva alta ela é incomum. E nenhum paciente com câncer gástrico vai chocar, ter um choque hipovolêmico por sangramento, porque esse tumor resolveu sangrar. Ele vai ter uma anemia crônica, uma caquexia, mas ele não vai ter choque hipovolêmico por sangramento. Ele pode ter por desidratação, porque está comendo e está vomitando, ingerindo líquido e vomitando. Sinais físicos tardios, esse que hoje não me dá mais nenhum prazer em identificar nos pacientes. Na faculdade a gente via muito isso, na minha faculdade, né? Que era massa abdominal palpável, linfonodo supraclavicular esquerdo, que é o nódulo de Vichot, né? Linfonodo periumbilical, que é o sinal da irmã Maria José, que era uma freira, que ela percebeu que as cicatrizes umbilicais extrusas, né, para fora e endurecida, em pacientes que tinham câncer gástrico, tinha um prognóstico muito reservado. E ela pedia para que não operasse aquele paciente que não ia mais modificar. Tanto que, em homenagem a ela, colocou-se o nome dessa retroinfiltração da veia umbilical de sinal de irmã Maria José. A prateleira de Blammer, que é no toque retal, você consegue perceber implantações peritoneais. Implantações peritoneais. Massa ovariana palpável, sincrônica ao tumor gástrico, que a gente chama de tumor de Krunkenberg, hepatomegalia e ascite. Como fazer o diagnóstico? Nós temos a suspeita de um paciente com esses sinais clínicos avançados de que seja um câncer gástrico. Como fazer o diagnóstico para esses pacientes? Então, o diagnóstico, o exame padrão ouro é chamado a endoscopia. Mas no Japão faz muito ainda o estudo, a seriografia esôfago estômago duodenal com duplo contraste. O duplo contraste é o bário misturado de glândulos grossos, glândulos finos, e depois com ar. Aí você consegue, com um exame bem feito, você consegue ver lesões pequenas, de meio a 1 centímetro. Principalmente as protusas e as escavadas. As infiltrativas não tem como saber. Então, a finalidade da endoscopia, por ela ser padrão ouro, é uma vez havendo a suspeita da existência da neoplasia, a endoscopia você consegue estadiar melhor, indicar o local com precisão, indicar se vai ser uma ressecção endoscópica ou se ela merece uma ressecção cirúrgica, coletar material para o patologista e biopsiar o entorno da lesão para orientar o cirurgião em termos de imagem cirúrgica. Então, habitualmente, tem que ser no mínimo 7 fragmentos diante da suspeita de câncer, tem que ser coletado. Então, quando suspeita de câncer gástrico, a endoscopia, a serografia do duplo contraste tem um custo efetivo de 90%, tem um custo efetivo bom, né, em relação à endoscopia, com 90% de acurácia, desde que seja feito nos padrões do Japão. No Brasil, eles não conseguem fazer o duplo contraste, só conseguem fazer o contrastado. E a endoscopia digestiva, já falamos sobre no mínimo 7 fragmentos, não só da borda, principalmente da borda, se o caso for de úlcera, e do entorno, para orientar em termos de imagem de ressecção. Além disso, a endoscopia ela pode servir como um método terapêutico paliativo para alguns tipos de tumores, principalmente aqueles obstrutivos, que pode fazer uma dilatação e botar uma prótese transmural, ou controle de sangramento por ablação por laser de argônio. A ecoendoscopia ou ultrassonografia endoscópica,
ajuda no estadiamento da doença em relação à invasão da parede tumoral. Ele é um exame que tem melhor acurácia do que a tomografia para demonstrar invasão de parede do órgão. Então, a ultrassonografia endoscópica é superior à tomografia para ver as camadas, né, a invasão de camadas, mas o exame feito por duas pessoas não é a mesma coisa. Ou seja, é operador dependente, a ultrassonografia endoscópica. Então, a acurácia varia de 67% até 92% em relação à extensão do tumor transmural. Aqui vocês vão observar o aparelho, ele é um aparelho diferente do endoscópio normal, ou pode-se usar também um probe, aqui não está não, aqui é só agulhamento, para fazer a punção por agulhamento. Ou nós podemos utilizar um endoscópio normal e passar um probe de ultrassom por dentro do canal de biópsia. Esse aqui você tem a imagem endoscópica aqui, e aqui está o probe de ultrassom no mesmo aparelho. Então, qual é a desvantagem desse aqui, na verdade? Você tem que ou encher o estômago de água, né? Ou usar uma camisinha na extremidade. Depende do tipo de aparelho que vai utilizar. Nesse caso, usou uma camisinha, você não precisa encher todo o estômago de água, para fazer o contraste, e aqui a gente consegue ver a primeira linha branca, depois uma cinza, outra branca, outra cinza e outra branca. Isso aqui na parede normal do estômago. Essa lesão aqui, você só percebe, você vê que ela já foi até a muscular. Então, é um outro tipo de... A tomografia não revela esse tipo de comprometimento. Mais uma vez, pensando no diagnóstico, diante da suspeição de que seja um câncer gástrico, nós vamos tentar fazer o estadiamento da doença. Então, foi feita a endoscopia, deu o diagnóstico, fez a ecoendoscopia, viu se tem ou não profundidade na camada do órgão, né, na parede do órgão. Vem a ultrassonografia abdominal, para a gente tentar ver se tem algumas lesões de fígado ou linfonodais, ou tumor sincrônico, no caso de ovário. Tomografia também abdominal, tem imagens sugestivas, só que essa aqui é mais completa, para ver implantes peritoneais, mas nem sempre é possível. Radiografia de tórax, TC de tórax, PET scan, que na realidade o PET scan a gente usa mais, está mais indicado no pós-operatório, para segmento dos pacientes operados, não para diagnóstico. E a laparoscopia, para ver metástase, ela consegue enxergar metástase muito mais do que a tomografia de abdômen. Só que a gente, normalmente, a orientação de algumas escolas é fazer durante a cirurgia. Começa-se a cirurgia por videolaparoscopia para ver se tem implantes peritoneais. A depender, a cirurgia deixa de ser uma cirurgia de ressecção do tumor e passa a ser só uma cirurgia derivativa. Que, retirando ou não a lesão primária, né, tendo metástase peritoneal, retirando ou não, em nada modifica a sobrevida desse paciente. Então, é só uma conduta de paliação, para melhorar a qualidade, o paciente deixa de vomitar, se faz uma derivação interna, para que o paciente tenha o final de vida dele com melhor qualidade. Exames de sangue, esses também não servem para diagnóstico, eles são para segmentos. Então, por que eles possuem baixa sensibilidade, menos de 50%. E mulheres, no caso a ultrassonografia e a tomografia pélvica, vai descartar o tumor sincrônico, né, ou implantes peritoneais por detrás do útero, que é mais difícil de ver do que no homem. E a citologia do líquido peritoneal, lavado peritoneal, se der positivo, tem o pior prognóstico. Esse a gente não faz mais. A gente prefere fazer a laparoscopia antes da cirurgia, já no bloco cirúrgico, como se fosse para operar. Começa pela vídeo, faz inventário de cavidade peritoneal, mas não fazemos mais a citologia com lavado.
Não é uma rotina. Aqui dá para ver muito bem o comprometimento da parede do órgão do estômago. Aqui é o estômago, para quem não sabe, foi apresentado. Aqui é o fígado, aqui é a aorta, aqui é a coluna, aqui é o baço. Então vocês veem que isso aqui é líquido dentro do estômago, essa parte preta é gás. Isso aqui é sobrenadante, mas daqui até aqui é a parede do órgão comprometida. E tem esse linfonodo aqui. Então, o estadiamento, ele é baseado no tamanho do tumor, se tem ou não comprometimento linfonodal e se tem comprometimento de outros órgãos à distância. Esse é um padrão típico do serviço de cirurgia no Japão, que hoje a USP também adota, e os Estados Unidos começou a adotar também. Isso eles nominaram os linfonodos perigástricos, colocando números. O perisplênico número 10 e assim por diante, o periaórtico e vai. A depender da localização, isso é baseado na disseminação das células neoplásicas. Então, durante a cirurgia, existe a enfermeira fica com a caixinha ao lado da mesa com essa numeração. E à medida que o cirurgião, antes de ressecar o tumor, ele disseca os linfonodos e vai botando nas peças, as peças nessas caixinhas, os linfonodos nessas caixinhas. Por quê? Porque quando se tira a peça inteira e manda para o patologista sem ter tirado os linfonodos, ao formalizar isso aqui, fica difícil para o patologista separar o linfonodo e dizer de que cadeia pertence aquele linfonodo. E câncer, cirurgia oncológica, não é tumorectomia, não é tirar o tumor, e sim dizer qual o grau de comprometimento linfonodal e de margem de segurança. Isso é que vai definir que tipo de tratamento coadjuvante o paciente será submetido. Então, o estadiamento, a TNM, né, também não precisam decorar isso, vou até pular, e se vai pegar sempre da OMS, dar uma lida e ver que é exatamente essa tabela aqui. E perceber em que padrão, em que estágio está o seu paciente. Então, disso aqui, né, vocês vão ver, eu selecionei em azul, que uma vez metástase à distância, em outro órgão à distância, ele, independente do tamanho, ele passa a ser estádio 4. Você vê como é importante. Da mesma maneira, o N3 é linfonodo mais distante do que o perigástrico. Então, N3 você vê que ele é estadio 4 também. Como saberemos se é N3? Pelo aquele padrão que eu acabei de dizer, dessa... Volta aqui. Isso aqui. Se ele é perigástrico ou se ele está em cadeia linfonodal mais distante, ou seja, periaórtica, perisplênica, em relação ao tumor gástrico. Se o patologista, como se aqui em Petrolina está nesse nível ainda, diz, olha, você fez uma gastrectomia e deu 16 linfonodos, desses linfonodos, 3 deram positivos para metástase. Sim, mas foi de onde? Ele não me especifica. Estão entendendo? Eu preciso saber de que cadeia foi. Se foi um perigástrico e 2 periaórtico, ou se foi um periaórtico, 2 perigástrico, ou os 3 foram todos perigástricos e nenhum periaórtico. Então, essa informação de dizer 3 comprometidos no total de 16, ou 3 comprometidos no total de 21, não nos acrescenta mais nada, infelizmente. E esse é o slide mais importante da aula. Vocês vão observar que, a depender do estágio, 0, 1A, 1B, 2A, o prognóstico
e a sobrevida cai bastante. Então, vocês vão ver o tipo 4, a grande maioria morre no primeiro ano. Você lembra do que eu falei, né? 60% morre nos 2 primeiros anos. E só 20% vai chegar ao 5º ano. Nesse caso aqui é bem menos que 20%. Baseado no... Isso aqui foi 2001. Então, o tipo 1 é o estágio 1, que esse aqui ele tem um tumor, mas N0 e M0, ou seja, não tem nem metástase linfonodal, nem metástase hepática, por exemplo. A sobrevida dele é de 80% em 5 anos. Então, volto a lembrar os senhores. O mais importante, só não encontra câncer quem não pensa em câncer. Paciente acima de 40 anos de idade, vocês vão ter que começar a fazer rastreamento independente dos sintomas. Uma endoscopia por ano, entendeu? Uma ultrassonografia por ano, a partir dos 40 anos de idade. Professor, só uma coisa que eu fico confuso. Quando eles falam dessa sobrevida em 5 anos, por exemplo, esse no estágio 1 aí, por volta de 80%, é com tratamento ou sem o tratamento essa porcentagem? Com tratamento. Com tratamento. Sempre com tratamento. E quando fala aquele logo no início da aula que foi 60%, ali que é onde reúne todas as classificações, o estágio 1, pega tudo, bota no balaio só, o resultado é aquele, entenderam? Todos os câncer gástrico, independente do estágio, 60% morrem em 5 anos. E pegando só o avançado, né? O estádio avançado, só 20% chega em 5 anos. Entenderam agora? Então, por exemplo, um paciente estágio 1, mesmo com tratamento, 20% ainda vão morrer, não vão chegar a 5 anos. Se for avançado, só... Deixa eu voltar aqui para você. Esses todos aqui são avançados. Ok? Quando pega todos eles e bota no balaio só, 60% não chega em 5 anos. Pegando todos eles e tira a média, 60% de todos esses grupos não chega em 5 anos. Alguns grupos vão chegar em 80%, né? Chega. Outros vão chegar a 40%. Mas quando a gente reúne todos, só 60% não chega, só 40% vai chegar. Já no estádio 4, que é o mais avançado de todos, esse só 20% chega em 5 anos. É porque, assim, minha dúvida é, no estágio 1, a cirurgia tem um intuito curativo, né? Por exemplo... Sim, mesmo assim... Não é 100%. Não é 100%, entendi. Não é 100%. Por mais que tenha desenvolvido a técnica, por mais que faça neoadjuvância antes da cirurgia, para depois fazer a cirurgia, o câncer gástrico é um tratamento cirúrgico. Ponto final. Sempre. Por quê? Porque você tem que fazer uma citorredução de célula neoplásica para que a quimioterapia possa surtir efeito incubador. Lembra que eu falei de 1 bilhão de células já circulando no momento do diagnóstico? A quimioterapia é para fazer o resgate dessas células que estão circulando. A cirurgia é só para tirar o tumor e aquelas que estão nos filtros que chamamos de linfonodos. Por isso, eu vou falar no final da aula, isso aqui não me interessa mais. Não interessa mais o Japão. Não interessa mais a USP, nem os grandes centros. Por quê? Isso aqui é você lutar só pensando em 5 anos. A gente quer que tenha 98% a 100% de sobrevida em 5 anos, que é o tumor gástrico precoce. Então, varia de estudo para estudo, então vocês vão ver desde 5% até 30% a sobrevida média em câncer gástrico de um modo geral, enquanto o precoce varia de 98% a 100%. Sobrevida em 5 anos.
Tratamento do câncer gástrico localmente avançado é cirurgia com quimioterapia adjuvante, varia de país para país, essa parte toda também. E existe 2 tipos de tratamento para doença avançada. Existe doença avançada, que a gente chama-se localmente avançada. É um tumor ulcerado, mas que não tem metástase à distância, né? E tem o outro que é um vegetante que tem metástase linfonodal perigástrica. Então, a conduta cirúrgica e a quimioterapia, o tempo de quimioterapia, semanas de quimioterapia, vai depender desse resultado anatomopatológico. Hoje, a grande maioria dos cânceres gástricos estão mais ou é do cárdia ou é da região proximal. Eles eram antes mais antrais. Na década de 70, década de 90, eles eram mais antrais. Hoje em dia tem se observado mais eles serem de cárdia ou corpo gástrico proximal. Eu passei aqui. Então, quando ele é proximal e muito avançado, a ressecção curativa é rara, para não dizer inexistente. A gastrectomia total ou ressecção gástrica proximal é a alternativa para os cânceres gástricos proximais. Para os cânceres gástricos distais, se faz uma gastrectomia parcial ou subtotal. Então, quando ele é um T1, o limite mínimo de margem de segurança é de 1 centímetro, T2, 3 centímetros, e T3 a T5, ou D2 a T3, 5 centímetros. Isso é para evitar que haja uma recorrência em linha anastomótica. Uma vez que você tenha, que o paciente tenha invasão direta para outros órgãos, a ressecção tem que ser em monobloco, sempre em monobloco. Então, tumores distais faz a gastrectomia distal. Tumores de corpo distal, aqui é antral, né? Corpo distal, fazer uma subtotal. E corpo gástrico proximal, ou fundo, ou cárdia, a gastrectomia é total. Aqui são exemplos de gastrectomia parcial com reconstrução a BioROT2, que cada dia a gente está fazendo menos essa cirurgia, e gastrectomia total com reconstrução Y de Roux. Essa é a opção hoje para todos os tipos de ressecção, seja total ou parcial no câncer gástrico. Isso deveu-se à observação de que após gastrectomia parcial com reconstrução BO2, o banho contínuo aqui de bile nesse coto gástrico remanescente cria uma gastrite alcalina que cronifica e é um modelo para câncer gástrico. Então, a incidência de câncer gástrico em ressecções parciais para doenças benignas de estômago, após 15 anos é de 9,8% a 11% a incidência de câncer gástrico em remanescente gástrico de cirurgias benignas, ou seja, no passado fazia muita cirurgia para úlcera péptica, e a reconstrução era B2. Aí observou-se que o banho contínuo aqui de bile, essa gastrite alcalina, é um modelo experimental para câncer gástrico. Então, hoje em dia, ou você faz B1, quando pode ser feita B1, ou você faz a Y de Roux. Então, o modelo de Y de Roux. A linfadenografia do sistema japonês, aquele que eu mostrei naquele slide, né? Passar isso aqui. A avaliação a gente faz sempre no estadio 4, quando não há mais perspectiva de cura. Então, ela é para aliviar os sintomas com o mínimo de morbidade. Não adianta fazer uma cirurgia grande de paliação cirúrgica com o risco da deiscência, porque tem metástase peritoneal. Então, quanto menos você tiver anastomose no paciente que tem ascite, no paciente que tem metástase peritoneal, a chance dele complicar por fístula é baixa.
Então, ou você faz técnicas percutâneas, endoscópicas e radioterápicas e não faz a cirurgia. No máximo, vai fazer por endoscopia uma recanalização por laser, dilatação endoscópica, colocação de stent. Aqui é uma cirurgia de paliação, o professor Bruno Zilberstein lá da USP, que você tem um tumor, que se fizesse só o corte aqui, né, e uma anastomose com o jejum, como o estômago tem uma parte secretiva, isso aqui é implodir. Então ele fez essa técnica mantendo uma área de refluxo. O que for produzido aqui de secreção ou de sangue possa refluir e ter uma área de descompressiva caindo no Y de rua. Entenderam aí? É uma cirurgia paliativa para tumores obstrutivos de piloro com metástase hepática e ressecáveis. Quando você tem metástase hepática única em lobo esquerdo, que é mais fácil de operar, primeiro a gente opera a metástase, depois a gente opera a lesão primária. Porque se for as duas ao mesmo tempo, a cirurgia é muito extensa, né? Se pode agravar o estágio do paciente. Então, você tira a metástase hepática, depois você tira o tumor primário. E todas as transfusões sanguíneas se diz que se fazer, que se faça ou antes ou após. As transfusões sanguíneas que são feitas no transoperatório aumentam as chances de metástase hepática. Pessoal, mas nesse caso com metástase, qual seria o intuito dessa cirurgia de ressecção? Mas se ela for única, é também tratamento. Não é mais cura, entendeu? Todo estadio 4 não é mais cura. Mas você vai ter uma melhor qualidade de sobrevida. Que os pacientes que têm metástases, ele morre mais da lesão metastática, não mais do tumor primário. Então você torna mais lenta essa mortalidade e a morbidade também. Porque ele, em vez de entrar em quadro de insuficiência hepática em 6 meses, ele vai entrar, sei lá, em 1 ano, por exemplo. Você retirando a lesão metastática. Quando ela é única. Entendi. Quando ela é miliar, tem vários, tá nos 2 lobos, pequenas, múltiplas, não se faz nada. Até 2 centímetros você pode fazer uma radioablação. A metástase hepática. Você não precisa nem ressecar. Você vai com... O professor Saad faz isso. Aqui. Você entra com o transdutor, funciona o nódulo hepático e faz uma radioablação. E faz a ressecção do tumor primário. Com reconstrução. Então, o segmento a recorrência é alta nos 3 primeiros anos. Então, nesses 2 primeiros anos, tem que ser um segmento muito estreito, muito próximo ao seu paciente. Então, a cada 6 meses, temos que fazer exames de imagens, seja endoscopia, tomografia, ultrassom, e a cada 4 meses, no primeiro ano, exames de laboratórios também. Então, no primeiro ano, vão fazer 3 vezes por ano exame de laboratório e imagens. E a partir do segundo ano, 2 vezes por ano. No estadio 4, ou seja, aquele estadio avançado, mas sem metástase à distância, ou seja, localmente avançado, ou seja, ele é um T1 ou T2 ou T3 com N3M0, ou ele é um T4, N1, N3 com M0. Então, o tratamento é qual? Gastrectomia radical com ressecção dos órgãos adjacentes em monobloco, linfadenectomia D2 e associar o tratamento neoadjuvante e adjuvante com quimioterapia sistêmica, não quimioterapia oral. E o tratamento da doença metastática, papel da quimioterapia paliativo ou radioterapia, né, ou uma radioablação, ou quando ele é uma metástase única, a ressecção. E esse aqui é o que mais nos interessa, é o câncer gástrico precoce, que é um tumor limitado à mucosa ou submucosa com ou sem envolvimento linfonodal. Não sei se foi abordado na aula de esôfago o câncer esofágico precoce. Foi abordado ou não? Acho que não. Não.
Não. Então, é uma diferença entre o tumor gástrico precoce, da definição, do tumor esofágico precoce. O câncer gástrico precoce admite-se ele ser precoce, se ele for limitado à mucosa, com ou sem envolvimento linfonodal. No de esôfago, não. No de esôfago, ele tem que ser limitado à mucosa sem envolvimento linfonodal. Ok? Tem essa diferença entre tumor gástrico e tumor esofágico precoce. Ele tem um baixo índice de diagnóstico no Ocidente. No passado, achavam que era só porque o endoscopista não conseguia ver, né, a qualidade. Esse foi um ponto que realmente se confirmou. Mas também o outro que se confirmou é que os patologistas não sabiam dar diagnóstico de câncer gástrico precoce. Eles estavam somente com displasia de grau moderado. Para o Oriente, especialmente Japão, aquilo gera um câncer gástrico precoce. Tratamento e prognóstico definidos pela localização e estadiamento do tumor e número de linfonodos ressecados e acometidos. Então, aqui vocês vão ver toda a classificação que tiver 0 antes, isso é considerado precoce. E quando ele tem combinação 2C mais 3, o número que vem antes é o do mais prevalente. Então vamos lá aqui, você tem. Isso aqui é precoce. Ele está limitado até a submucosa. Então vocês vão ver um tumor protuso precoce. Esqueçam Bormann agora. Um 2A, um 2B e um 2C levemente deprimido. Ok? Então, protuso você tem o 1 e o 2A. O 2B e o 2C, eles são ou plano ou deprimidos. O 3, ele é escavado, mas não compromete a muscular. Ele é restrito à submucosa. Aí vocês vão ver que existe 2 tipos de tumores. Ele pode ser um escavado com áreas laterais deprimidas, tá vendo? E tem escavação e tem a depressão aqui na lateral. Isso aqui, então, a maior parte dele é 3 com 2. Ele tem o 2 com 3. Você vê que o 3 é pequena a área aqui, enquanto a área deprimida é muito maior. E você tem o 2A e 2C. Você tem o A, que é protuso, muito mais que a área deprimida, que é o 2C. Então, toda classificação que tiver o 0 antes é porque ele é um tumor precoce. Aqui foi uma imagem que se disse para um colega meu, lá do Japão, em que ele compara o tipo de imagem. Ele pegou o mesmo paciente e trocou de aparelhos, né? Aí ele pegou um aparelho que se usava na década de 80, de 90, né? Usou logo depois o mesmo aparelho, um aparelho de uma geração diferente, e usou um de 2005. Vocês veem, aqui você não percebe nada, né? Vocês entram, passa batido, mas vai fazer uma gastritezinha. Esse aqui já é a geração da época de 2000, que é o ISO 240. Você já começa a ver algumas erosões, algumas áreas deprimidas. E aqui com o High Vision e magnificação, você já começa a ver detalhamento dessa área aqui, protusa e levemente deprimida. E ele pega essa área aqui e faz um zoom, dá um zoom óptico, não um zoom digital, de 80 vezes. Então, aqui a gente consegue ver essa área ampliada em 80 vezes e o detalhamento. Aí você vê uma área deprimida, com o bordo mais elevado, né, levemente protusos, com a modificação aqui de criptas. Aqui é outra área, você vê que é um redness, aqui, levemente deprimida. Ele pega a transição de área deprimida para área normal para poder comparar.
Isso endoscopicamente. E uma área de 4 milímetros, agora ele associou uma cromoscopia digital, né, com uma magnificação de imagens. Então, esse aqui é o padrão normal de mucosa, por isso que pega sempre uma região sadia para comparar com a região patológica. E aqui você tem um amorfismo, ou seja, isso aqui é câncer, isso aqui é tecido normal. Então, a proposta para tratamento do câncer gástrico precoce é não só preservar a função gastrointestinal, que aí se não faz um novo rearranjo anatômico para esse paciente, e a mais avaliação para essa tomada de decisão tem que ser precisa. E é precisa como? Ecoendoscopia. Não se pode pensar em tratamento de câncer gástrico precoce sem uma ecoendoscopia. Então, para eu saber se ele é limitado na mucosa, eu tenho que fazer uma ecoendoscopia. Isso é o tratamento padrão para a ressecção endoscópica do câncer gástrico precoce. As indicações. O diâmetro tem que ser inferior a 20 milímetros, do tipo 2A e 2C. O 3 não cabe aqui. Não apresentar ulceração, que seria o tipo 3. O tipo histológico de Laurel ele é bem diferenciado. E ser capaz de ser ressecado completamente em monobloco por endoscopia. Outra forma seria a ressecção por via laparoscópica. No caso da via laparoscópica, nós fazemos a tatuagem perilesão para poder, para que essa tatuagem ela fique visível na subserosa e aí, por via de laparoscopia, a gente consiga identificar onde está a lesão. Então, esse aqui é o padrão para ouro para ressecção endoscópica do câncer gástrico precoce, em monobloco. Esses aqui são novas variações de extensão dessa técnica, que a técnica também tem melhorado, e esse padrão de expansão é baseado no tipo de acessório e tipo de técnica que você vai empreender. Então, mas o padrão ele seja histologicamente bem diferenciado, menor que 20 milímetros e passivo de ressecção em monobloco. Então, que é a ressecção que esse colega mandou do Japão para mim, que é chamar, em vez de ser ressecção, é uma mucosectomia, que é o que a gente faz com rotina aqui, essa aqui se chama uma ressecção endoscópica submucosa. Não é qualquer bisturi que pode fazer esse tipo de ressecção. Você tem que ter um bisturi de energia pulsátil, né, para poder fazer isso, além de a utilização simultânea de laser, porque a submucosa gástrica ela é muito vascularizada. Então, na fase de dissecção submucosa, se encontra vasos de grossos calibre de 2 milímetros e que sangram horrores. Então, você tem que ter clipe, laser, o jato e um bisturi pulsátil. Então, ele faz o seguinte, a marcação dele. Ele usa o clipe branco, estou vendo aqui branco, para a parte proximal e o clipe vermelho, estão vendo aqui, para demarcar a parte distal. Isso é interessante para o patologista, para que a ressecção vai ser feita aqui, né? E depois, se tiver algum comprometimento, o patologista vai dizer, olha, houve comprometimento na margem proximal ou comprometimento na margem distal. Então, ele primeiro usa a cromoscopia convencional, né? Ele está usando o índigo carmim e depois o azul metileno. E vocês observam que ele tirou uma peça muito grande em monobloco. Aquele pé, depois espeta isso tudo com alfinetes para manter o tecido esticado para mandar para o patologista. Porque se você faz a ressecção e larga apenas no frasco de formol, ela vai dobrar sobre si mesma. E aí fica difícil saber margem, né? Porque uma vez dobra, endurece, é difícil para o patologista esticar essa peça direito de novo. Outra coisa é, alguém sabe dizer qual é a proporção de formol para tamanho de peça? Alô?
Eu realmente não faço muita ideia, não, professor. Porque senão ela necrosa a peça, né? Então, normalmente é de 8 a 10 vezes o volume da peça que você tem que botar de formol. E que a boca desse recipiente consiga tirar a peça inteira uma vez formalizada. Às vezes a pessoa põe com a boca pequena, ele passa porque ele ainda não está formalizado, não está endurecido. Quando chega na patologista, que ele vai tirar a peça, ela está endurecida, ela não sai pelaquela boca. Aí tem que dar uma martelada, quebrar o frasco de vidro para a peça sair. Não pode acontecer isso. Então aqui é outra parte de ressecção também, vocês vão ver, de câncer gástrico precoce. E aí aqui você vê o tamanho da peça, 7 por 5 centímetros, é grande, muito grande, em monobloco, para ter sido retirado por endoscopia. Aqui é a área de ressecção que ficou sem perfuração. Isso tudo aqui. Aqui são os vasos, a livre desse vaso aqui. E aqui, 2 meses após, a área cicatrizada. Ou seja, o paciente não precisou fazer uma cirurgia, nem fazer um rearranjo da sua anatomia, ficar com refluxo, mau hálito, entre outras coisas mais. Ele deu tipo 2A mais 1, né? Restrita a mucosa, tubular tipo 1, sem invasão linfática, sem invasão de vasos, sem margens comprometidas. O mais importante para a gente é saber que só não pensa em câncer, só não encontra câncer que não pensa em câncer. Você tem que pensar em câncer paciente idoso com dispepsia. Você tem que fazer também uma investigação armada. Não dá para fazer teste terapêutico em idoso com dispepsia. Alguma dúvida, pessoal? Professor, no caso dessa questão do câncer gástrico precoce, essas recomendações que o senhor colocou e tudo mais, ele está mais bem estabelecido no Japão, não é isso? É que os outros já estão copiando, né? Uhum. A USP hoje, segue estritamente o que o Japão orienta. Tanto os professores da USP estão indo direto fazer treinamento no Centro Nacional de Câncer do Japão. Os Estados Unidos já reconhece que se é um lugar para ser seguido em relação a câncer gástrico, é Japão também. Primeiro, os Estados Unidos já não tem mais tanta incidência de câncer gástrico, né? Em decadência. Hoje é a oitava, está no 8º lugar em relação à incidência de câncer gástrico, em relação às outras doenças, né? Além de toda a tecnologia diagnóstica é japonesa. Todos os equipamentos de endoscopia são produzidos no Japão. Todos eles, sem exceção. Entendi. No caso, professor, eu estava olhando diferenças entre as literaturas quanto a essas neoplasias do trato gastrointestinal e eu vi diferenças significativas no que diz respeito a tratamento, por exemplo, não especificamente do câncer gástrico, mas o câncer esofágico, por exemplo. Eu vi que no Harrison ele preconiza mais a cirurgia transtorácica. Aí o Dani ele está mais voltado para transhiatal. Eu vi que tem diferenças significativas entre literaturas, principalmente estrangeiras e brasileiras. O acesso, na verdade, o acesso cirúrgico depende do serviço. Não é nem tanto questão de qualidade de ressecção, entendeu? Mas os tumores proximais, né, normalmente é torácico, de esôfago. Os tumores distais, a preferência é abdominal. Mas é tudo via laparoscópica hoje eles fazem. Não é nem mais aberto. A própria USP hoje já faz a grande maioria dos cânceres de esôfago por via laparoscópica. Seja ela abdominal, seja ela torácica. No Japão eles fazem muito, eles tiram por via abdominal e depois eles mudam o paciente de posição e vão fazer torácica só para fazer a catagem linfonodal de todo o mediastino. Que o prognóstico se dá
pela ressecção desses linfonodos. Não adianta você tirar o tumor e deixar metástase linfonodal. Então, o câncer cirurgia oncológica é linfadenectomia. Professor, a nossa prova já está com data confirmada? Amanhã, 5h30 da tarde. 5h30 não, 6 horas. 6 horas da tarde. 18 horas. Das 18 às 19h30. Serão os mesmos grupos, professor? Mesmos grupos. Ok? Estudem. Essa prova dá mais trabalho. Mas você vê, vocês estão indo muito bem. O grupo de vocês está um grupo espetacular. Essa turma foi muito boa. Valeu, professor. Só senti falta de não ter a presença de vocês, mas foi muito boa essa turma de vocês. Professor, o senhor já tem as notas da última prova que fizemos? Já. Vou publicar. Tá ok, professor. Ok, bom dia a todos. Bom estudo. Até amanhã, então. Valeu, professor. Bom dia. Um abraço. Tchau, um abraço.